A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo da IBD. Dando continuidade aos nossos tutoriais, nós vamos estudar hoje a lição número 3, Particularidades do Servo. Estamos estudando o primeiro trimestre Evangelho de Marcos e essa revista foi escrita pelo pastor Abinair Vaga. Só um minutinho aqui. Acho que é bispo. Eu devo ter colocado errado. Só um minutinho. É isso mesmo. Pastor Abinair Vargas Vieira, eu pensei que era bispo. Né? Coordenação nesse dia será do pastor Ademar, será ministrado no dia 15 de janeiro de 2023. A identidade do servo. O autor diz que a identidade de uma pessoa é o que faz ser distinta de todos, como cidade onde nasce, nome, sobrenome, quem são seus avós, quem são seus pais, quem são os seus irmãos, sexo, impressão digital, data de nascimento. Assim, a nossa identidade nos faz pessoas únicas. E no Evangelho de Marcos, iremos ver a identidade de Jesus. No tópico 1 do item 1.1, muitos não conheciam a identidade do servo. Servir a Cristo implica em conhecê-lo. E conhecer ele, a melhor forma é por meio das Escrituras, em particular o Novo Testamento, que descreve a sua história e como morreu na cruz por nós. O autor diz que Jesus é uma figura que causa admiração em muitos, pois não sabia como defini-lo. Oséias diz, em Oséias 6,3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alva é certa, e ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Em Marcos apresenta a identidade de Cristo como aqui, Filho de Deus e servo obediente. No tópico do comentarista, o autor cita aqui a Bíblia de liderança cristã. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos. É escrito durante o período da severa perseguição e aborda a identidade de Jesus e a importância do sofrimento e a necessidade de fé. Marcos era discípulo de Pedro. Marcos retrata Jesus como líder, servo, um modelo a ser seguido. Descreve como servo sofredor com um ministério consistente como cura, do ensino, do encorajamento e da restauração dos quebrantados. No item 1.2, o servo conhecido progressivamente. No início do Evangelho de Marcos, após Jesus ensinar a sinagoga em Cafarnaum e expulsar o espírito impuro de um homem, todos admiravam com a sua autoridade. Marcos 1:27. E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e a eles obedecem. E Marcos 4:41. Quando Jesus acalma a tempestade, seus discípulos temerosos perguntam: mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? E Marcos 6, de 1 a 6. Pergunta de quem era Jesus, tendo início a tentativa manifesta para dar conta de quem de fato ele era. Marcos de 6, 1 a 6. E partindo dali chegou à sua pátria e seus discípulos o seguiram. E chegando ao sábado começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que foi dada? E como se fazem tais maravilhas por sua mão? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes, na sua casa.
e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe a mão. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu a aldeia vizinha ensinando. Aí no tópico do comentarista, né, aí o autor comenta, afinal, que ele é? E Marcos 6, 2 a 3, observando os questionamentos. De onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por sua mão? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Mas em Marcos 6, 14, 16, os questionamentos se multiplicavam à pessoa de Jesus. Marcos 6, de 14 a 16. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse, João, o que batizara, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. E outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, como um dos profetas. 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. No item, né, para terminar aqui o tópico 1, o item 1.3, andar com o servo nos faz conhecê-lo. O autor comenta que não há nada mais prazeroso do que ser conhecido por Jesus e conhecê-lo. Para conhecê-lo de verdade, precisamos nos relacionar com ele. Em Marcos 8, 27 e 29, o próprio Jesus pergunta sobre a identidade de Jesus e é o próprio Jesus que se dirige aos discípulos. Marcos 8, 27 e 29. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem diz ao homem que sou? E eles responderam, João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele disse, mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Pedro, depois de andar com Jesus e ter intimidade com ele, diz com convicção de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. No comentarista, o autor comenta que todo ser humano precisa de uma experiência com o Senhor Jesus para poder desfrutar de suas bênçãos e conhecer sua presença, que possamos nos achegar a Cristo e ao ponto de pronunciarmos como Pedro, em João 6,68. Ele respondeu e pôs Simão Pedro, o Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo tudo no tópico número 2, a autoridade do servo. Até lá, se Deus assim permitir.